Depois de ter ficado preso em Cesareia por 2 anos, Paulo, agora sabendo que os seus perseguidores estão tentando prejudicar a sua vida, resolve apelar para César. E assim vai se dar início a uma longa viagem, esta viagem que sairá de Cesareia, passará ali na cidade de Sidom, e depois Paulo vai acabar mudando logo adiante de navio, pegando um navio alexandrino e vai navegar pela costa do Mediterrâneo. Esta época, no ano 59, é uma época difícil para a navegação. Os romanos diziam que entre o dia 15 de setembro e 11 de novembro, essa navegação era muito difícil por causa dos ventos. Depois de 11 de novembro era quase impossível pensar em navegar no Mediterrâneo. Assim eles vão costeando mais para o norte, depois voltando para Chipre, e nós lemos em Atos capítulo 27 o que o texto nos diz quando eles caminham na direção norte e depois na direção oeste. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos. Depois, verso 4, quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou o navio alexandrio que mencionamos, e depois o texto diz que, navegando vagarosamente por muitos dias, com dificuldade chegaram a um lugar chamado Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota por causa dos ventos, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona, e costearam então a ilha, ou seja, a ilha de Creta, onde nós estamos. Essa ilha, que é a 5ª maior ilha que encontramos no mar Mediterrâneo, será o lugar onde Paulo irá passar na sua viagem em direção a Roma. Essa ilha é importante na história, desde que lemos lá no livro de Amós, capítulo 9, verso 7, quando menciona o nome antigo de Creta, que é Caftor, e diz que de lá vieram filisteus que habitaram exatamente ao sul de Israel. A ilha, portanto, é conhecida por esses habitantes indo-europeus, aliás, uma ilha que tem a famosa história da antiga civilização minoica, que viveu aqui há cerca de 4.000 anos atrás, e por volta de 3.500 anos desapareceu aí quando houve espaço para a civilização micênica, e finalmente os gregos a incorporaram na sua cultura geral. Pois é, então Paulo vai passar aqui nesta viagem, uma viagem que tem um significado muito especial e importante, porque nós vamos ver um navio com tantas pessoas, 276 passageiros que estão aí neste mar Mediterrâneo enfrentando uma situação de dificuldade. E neste momento o texto vai nos dar uma direção clara, que havia passado o jejum, diz o verso 9. Isso significa o Yom Kippur, provavelmente começo de outubro do ano 59. Paulo ficou em Cesareia de 57 a 59 e agora no final do ano se dirige para Roma. Lembre-se de que lá em Roma está o que é chamado Confins da Terra, onde Paulo quer chegar, a grande capital do Império Romano, onde o Evangelho também deverá ser espalhado. Então o seu objetivo é chegar lá, e quando de repente as coisas irão se complicar, porque acontecerá na leitura do texto uma tempestade, um naufrágio tremendo que será aí visto no decorrer do capítulo 27, eles vão passar por diversos dias sem direção por causa da mudança do vento, por causa das circunstâncias que eram mais ou menos esperadas naquela ocasião. E o que chama a nossa atenção é que nesse momento em que Paulo está à mercê do ataque dos seus inimigos, neste momento em que ele está com um grupo de pessoas que está nesse navio alexandrino, que aliás buscava alimento para levar a Roma, pois era o grande supridor de cereais daquela grande cidade, neste momento que ele está à mercê
do ataque dos inimigos que tentam destruir a sua vida, dos quais ele foge indo para Roma. E à mercê do tempo, à mercê da situação inesperada, Paulo vai tranquilamente no momento de medo, num momento de tempestade, ter a certeza e a segurança dada por Deus, essa certeza e essa segurança que é concedida de que nada lhe acontecerá. Fique com a sua atenção ligada aqui em Atos 27, no Rota 66, porque muita coisa nós ainda saberemos mais sobre Creta e também sobre o naufrágio e o resultado que acontecerá depois no capítulo 27, quando falaremos sobre a ilha de Malta.